Bom dia, senhores, apresentadores, criadores, expositores. Mais um belíssimo campeonato de fêmeas da raça Nelore, com o campeonato de vacas. Aqui mais uma vez, 4 conjuntos aí excepcionais em termos de qualidade individual. Eu peço para que vire as 4 vacas, por favor, de lado, por favor, os comentários. Aonde a vaca classificada na 4ª colocação, uma vaca forte também na sua beleza racial, na sua expressão, uma vaca longilínea, do pescoço lançado, uma vaca que tem como ponto forte aí também o comprimento de dorso-lombo, a amplitude de dorso-lombo, uma estrutura bastante forte e uma vaca muito equilibrada no que diz respeito às suas proporções. É longilínea, é profunda, é arqueada e com uma boa distribuição em termos de musculatura. No aspecto produtivo, uma vaca que pariu em torno dos 2 anos de idade. Aqui as 4 vacas atendem muito bem a esse critério. Vacas que pariram em idade jovem, mostrando aí que essa precocidade toda, não só da carcaça, mas a precocidade sexual dos animais da raça Nelore. E a vaca de 4ª colocada apresenta esse aspecto funcional também bastante evidenciado. Quando comparamos a 4ª colocada em relação às 3 primeiras, e observamos não só a distribuição de musculatura, mas também o preenchimento de musculatura, uma vaca que apresenta boa amplitude de garupa, mas não com o mesmo volume de musculatura de posterior que as 3 primeiras colocadas. Então, em termos da somatória de pontos, ela leva desvantagem nesse aspecto. E um outro aspecto importante, quando falamos e analisamos o aspecto funcional, diz respeito aos aprumos. É uma vaca que, apesar de uma estrutura forte, quando a gente observa o direcionamento de membros anteriores e também o direcionamento de membros posteriores, aí nesse aspecto também ela perde pontos em relação às 3 primeiras colocadas. E aí chegamos na vaca de 3ª colocação, uma vaca belíssima no aspecto racial também, do chifre chato, uma vaca penteada, do chanfro curto, da boca grande, do pescoço lançado, do cupim leve feminino, uma vaca realmente que agrega muito em termos de feminilidade, de expressão de raça, estrutura forte, costelas profundas, uma vaca de bom comprimento de carcaça. E aí, em relação à de 4ª colocação, de aprumos mais íntegros, mais corretos, um melhor direcionamento de membros anteriores e posteriores. Então, nesse ponto, a vaca de 3ª colocação superando a 4ª colocada na regularidade de aprumos. Quando analisamos a 3ª colocada em relação à reservada e a campeã vaca, apesar desse equilíbrio, dessa harmonia da carcaça, do dorso-lombo longilíneo, de boa amplitude e boa convexidade de musculatura, uma vaca que tem um balanço, um equilíbrio em termos de anterior-posterior, também de muita qualidade. Ela cresce do anterior para o posterior. Mas quando chegamos na reservada e na campeã vaca, aí a gente observa, além de uma relação costela-membros de muita qualidade, tanto na reservada quanto na campeã, um maior volume de musculatura. Aqui tem amplitude, tem comprimento de garupa e tem comprimento de musculatura. Na reservada e na campeã, muita amplitude, mais comprimento de musculatura ainda, virilha bastante baixa e uma convexidade, uma amplitude de musculatura ainda mais forte da reservada e da campeã em relação à 3ª colocada. E aí chegamos no comparativo final de reservada e campeã, 2 vacas belíssimas também no aspecto racial, com um desenho de crânio de muita qualidade, chanfro curto, de fronte estreita, de marrafa estreita também, as 2 de muita qualidade nesse aspecto. E aí quando observamos o aspecto o anterior e comparamos o anterior, tanto a reservada quanto a campeã, de frente ampla, de pescoço lançado, de cupim bem desenhado, bem postado sobre a cernelha. E ainda observando de frente, em termos de amplitude de peito, aí o primeiro ponto aonde a campeã supera a reservada. A reservada tem boa amplitude, sim, mas a campeã ainda superior, com uma maior amplitude de peito. E aí quando a gente vem da paleta para o costado, as 2 passam muito bem da paleta para o costado, muito bom comprimento de carcaça, nivelamento de dorso-lombo, costelas profundas, arqueadas, elas praticamente são muito equivalentes e muito fortes nesse aspecto. Quando observamos o posterior, tanto na reservada quanto a campeã, muito volume de musculatura. E aqui é comprimento, é convexidade, é amplitude de garupa, é preenchimento de musculatura, fortíssimas as 2 vacas, a reservada e a campeã.
E aí analisamos a questão do aspecto produtivo. Aqui também pariu em torno dos 23 meses, aqui em torno dos 25 meses. Então, pariram em idade precoce, atendem muito bem o regulamento. E aí, quando chegamos no aspecto funcional, as duas de bom desenvolvimento de aparelho reprodutivo. E aí, quando analisamos a estrutura óssea, a reservada é muito harmônica nesse aspecto, mas a campeã com uma estrutura ainda mais forte, com uma ossatura ainda mais robusta. E por último ainda, quando analisamos a questão dos aprumos, posicionamento de membros anteriores e posteriores, aí a campeã leva vantagem em relação à reservada. Quando a gente observa a dinâmica de movimento da vaca reservada, ela tende a projetar os seus membros anteriores para fora da linha de aprumos quando em movimento. E nesse aspecto, a campeã ainda mais correta e ainda mais regular. Então, na somatória de pontos entre raça, carcaça, beleza funcional e beleza produtiva, a campeã é muito equilibrada e muito correta. Parabéns a todos os participantes deste campeonato de vacas e em especial aos apresentadores e aos proprietários da terceira colocada, da reservada e da campeã vaca da Expo Zebu.